tudo que o fato de fazer uma fala informal não significa que eu vou falar daquilo que é senso comum. Né? Então, o que eu vou falar tem literatura farta, tem literatura abundante. Inclusive, eu posso indicar, né, caso seja necessário, para a gente interesse nesse tipo de literatura. Embora hoje seja mais fácil, né, você encontrar literatura, tudo, né, nos sites, você consegue encontrar os textos sobre essas temáticas, né, com facilidade. Por que eu escolhi esse título, né, adoecimento nas universidades, professores e alunos? Primeiro porque, né, esse semestre eu trabalhei numa turma de mestrado e doutorado, dou aulas quartas-feiras, de 11 às 13. Inclusive, se vocês quiserem assistir as aulas do curso, vocês podem ver isso só na crise, né, semestre que vem, as aulas começam no final de março. Se quiser assistir, só precisa analisar a razão de sala, né? Você sabe que o Instituto tinha uma escassez de professores, né? Foi realizado um levantamento com 5 professores. Eu chegou, na última que eu fui, tinham 14. Nós já foi com 5 professores. Tinha 10 disciplinas de departamento que não tinha docente. Agora, ao contrário, né? A gente tem professor, então falta a sua sala. No caso de vocês terem, você me avisa que eu vou tentar conseguir uma sala maior. Fazendo aulas toda quarta-feira, de 11 às 13. Então, nesse semestre, a disciplina que eu vi na pós-letiva, o título é Corpo, Economia e Sociedade. Basicamente, está discutindo algumas questões da economia e relacionando com a saúde. E uma das fontes que eu utilizei foi essa revista. Né? Essa aqui é uma revista produzida pela Associação de Docentes da UERJ, né? Entenda como sindicato, não um sindicato, tá? De maneira simples como um sindicato, mas não uma revista desse sindicato ou dessa associação docente. Né? Ela é uma revista acadêmica, ela tem quadros, essa coisa toda. Qualquer um de vocês aqui faz submeter artigo ou revista, é uma revista acadêmica, uma revista científica, só que é produzida pela associação docente. Exatamente nesse primeiro semestre de 2015, o título é Saúde Mental e Trabalho. Então tem alguns textos sobre assédio moral no trabalho, saúde mental de trabalhadores do serviço público, trabalho na universidade, suicídio nas universidades. Então eu utilizei esses textos aqui, grande parte desses textos como uma fonte, né, para discutir com os colegas professores, né, alunos dos professores, uma produção, né, do mestrado, do doutorado nessa disciplina eletiva. Então o primeiro motivo pelo qual eu interessei por esse tema é porque eu tive um contato, né, com esses textos aqui, eu gostei muito dos textos, né, nessa revista vocês se quiserem ter acesso a ela. Se não conseguirem lá na associação docente, procure o professor Guilherme, né, Guilherme Lopes, ele consegue a revista para vocês. Provavelmente na internet também puder gratuitamente para baixar ela. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual eu escolhi esse tema, porque esse é um tema que ele está muito na nossa prática, está muito no nosso cotidiano, né, está muito na nossa querida. A realidade de cada um aqui é diferente, cada um tem uma história de vida, tem uma biografia. Pode ser que a universidade para você seja um local extremamente agradável, pode ser que seja um local feliz, pode ser que para você seja uma oportunidade maravilhosa, mas nós não podemos negar que muitas pessoas, aí eu estou incluindo, né, funcionários, servidores e alunos, né, para chegar à universidade, para chegar aqui, para estar aqui, estão aqui completamente, vamos dizer assim, feridos, machucados por dentro, em razão de várias questões da vida. Então, vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, mas a quantidade de pessoas, professores e alunos que se suicidam nas universidades é cada vez maior, né? A quantidade de alunos e professores, né? Professores, no caso, sendo licenciados por depressão, fobia social, transtorno de ansiedade, outros patologias, cresce cada vez mais, né? De alunos também, né? Vou trazer aqui rapidamente alguns dados. Então, alunos que vêm para a universidade, né, mas estão passando por situações pessoais, né, muito graves, né? Consequentemente, como eu falei, existe depressão, de ansiedade, transtorno psicopatológico, né, de suicídio tem aumentado cada vez mais entre professores e alunos. Então, essa é uma questão que se coloca no cotidiano. Você
você for literatura, se você for estudar, você vai encontrar material em abundância sobre isso, né, de casos no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, isso não é uma realidade da universidade, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, não. Inclusive, eu olhei aqui alguns casos, né, no Brasil. E o terceiro aspecto, o terceiro motivo pelo qual, né, eu escolhi esse tema, claro, tem relação com os estudos prévios, né, leituras prévias também, contato com pessoas que trabalham, que estudam isso, estudam adoecimento na universidade. Eu nem vou falar do adoecimento da educação básica, porque aí é coisa pior ainda, né, mais grave ainda. Então, tenho contato com pessoas que fazem esse tipo de estudo, tem também essas leituras. A universidade cada vez mais se tornando, né, um local de adoecimento, um local de sofrimento, né, um ambiente hostil à vida, hostil ao trabalho, ou seja, a universidade como uma ambiência poética, vou usar essa palavra. O Gerson, que eu vou chegar com os doutorados dele sobre isso, uma ambiência poética, mas morte. Não sei se é a realidade de vocês, mas a universidade, para muitas pessoas, não tem uma ambiência poética de morte, né? Ela tem uma cultura de morte, de sofrimento. Isso torna um ambiente, né, extremamente hostil à vida. Também há literatura farta sobre isso. Né? Estou falando da universidade, mas nesse momento estou falando da universidade. Poderia falar de outros tipos de outros ambientes, né, de outras situações. Por exemplo, a própria revista aqui, ela trata do serviço público. Então, no caso de policiais que usam drogas para conseguir trabalhar, profissionais da área de saúde, né? Nem o ser humano consegue trabalhar 4 plantões seguidos. O sujeito tem que usar vários tipos de drogas, médicos, é muito comum, né? Então, atendendo não só, né, os docentes, né, os servidores da universidade, mas existem outros contextos também. Então, é muito essa relação do, né, vou usar o termo técnico aqui, do poder do capital, né, ele cada vez mais entrando na nossa vida. O Marx já falava sobre isso no século XIX. Né? O capital não é algo que fica restrito à esfera econômica. O capital ele entra na nossa vida, nas partes mais íntimas, né, nas partes mais cotidianas, mais ordinárias da nossa história, da nossa existência. E aquelas categorias lá do Marx, elas vão fazendo parte da nossa vida. Então, você sempre perceber, você se torna uma mercadoria, o outro se torna uma mercadoria, as relações elas são de comercialização, né? Aquilo que o Marx chamava de mais-valia, de valor de troca, né? Na sua própria vida, na sua família, no seu trabalho, você começa a viver isso, né? Porque aquilo que ele falava da economia começa a acontecer na nossa vida, né? No nosso cotidiano, né? Vou dar alguns exemplos depois. Então foram esses 3 motivos, né? Primeiro contato, né, com essa revista, de 2015, né? O segundo contato com leituras prévias, com pessoas que estudam isso, com pessoas, inclusive da UESP, que estudam saúde do trabalhador, saúde do adoecimento na universidade. E a outra questão é que esse é um problema, né, que hoje está colocado para nós, né, no nosso cotidiano. Né? Depois eu estudei a segunda, depois vou fazer um debate sobre isso. Tá? Ok, entendeu? Então, a literatura ela vai na direção no sentido que as taxas de prevalência, né, as taxas de suicídio, né, e de depressão, de ansiedade, de fobias, elas têm crescido entre professores. Se você fizer uma pesquisa, né, de professores que estão se licenciando da educação básica em uma universidade, há 20, 30 anos, né, as causas principais eram lesão por esforço repetitivo, doença osteoarticular relacionada ao trabalho, acidentes do trabalho, hoje cada vez mais cresce. Né? Essa clínica contemporânea que a gente chama, né? A depressão, a ansiedade, a fobia, são diversos tipos de transtorno que levam o servidor, vamos dizer assim, né? Principalmente os docentes, a cada vez mais, né, se licenciarem. E as taxas têm crescido também entre os alunos. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil publica, né, um grande estudo, sério chamado Mapa da Violência. Não sei quem já teve contato, quem já leu. Então foi publicado o Mapa da Violência, né, de 2014, é o último que nós temos. Na verdade ele foi publicado em 2015, mas os dados foram fechados em 2014. O Mapa da Violência atual, ele mostra algumas mudanças importantes. Primeiro, que entre adultos, né, a mortalidade no Brasil está se tornando cada vez mais juvenil. Entre os adultos do Brasil, os que morrem cada vez mais jovens. Então a gente fala de expectativa de vida, de longevidade, na educação física, na qualidade de vida e promoção da saúde.
mas as pessoas morrem cada vez mais jovens. O mapa da violência mostra essa ideia. Uma mudança do padrão de mortalidade. A nova mortalidade é a mortalidade juvenil. Não existia mortalidade juvenil? Sim, na década de 50, década de 60, havia um número expressivo, um significativo de mortalidade juvenil, muito relacionado com doenças infecto-contagiosas. Hoje está relacionado com a violência. Urbana e rural, com a violência. Os 3 maiores motivos pelos quais os jovens morrem. E quando eu falo jovens, 95% desses jovens são homens. Homens. Um percentual muito grande, além de serem homens, de negros, e um percentual muito grande de indígenas. Então, o perfil é basicamente esse: homens, negros e indígenas. A taxa de mortalidade juvenil. Então, os principais fatores: homicídio. Os homens morrem mais no Brasil e morrem cada vez mais cedo. Os jovens em geral, principalmente os homens. Mais de 90% dos homens. Então, até inclusive, epidemiologicamente, um dos fatores para existir mais mulheres na população é a precoce de homens. Então, homicídios. Os homens se envolvem em situações maiores de violência que podem resultar em homicídio. O segundo fator, acidente de trânsito. O segundo acidente de trânsito. E morrem mais homens também em acidente de trânsito. E o terceiro são os suicídios. A taxa predominante, o percentual predominante de suicídio no Brasil são de pessoas de 16 a 29 anos, muito jovens, com espíritos na idade de 17, 18 anos. São jovens, muito jovens, são jovens de 12 a 9 anos, que estão se suicidando. As taxas aumentam cada vez mais. Então, eu vou deixar o homicídio de lado, vou deixar o de lado, mas o suicídio é uma questão importante, principalmente para quem conhece a história da UERJ, está na UERJ há um tempo. Uma característica significativa dos suicidas é se matarem no local onde eles sofrem. Isso é muito comum as pessoas se matarem nas universidades, no ambiente do trabalho. A maioria dos estudos mostram que é muito comum, exceto, por exemplo, nessas situações como no Brasil, onde vem Niterói, alguma coisa do tipo, a maioria é no local de trabalho, isso é muito comum. Tem os casos de pessoas também se matam jogando prédio em casa, tem isso também. Claro. Vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em alunos, já estudos muito fortes que colocam em torno de 15% de graduandos, de maneira geral, já diagnosticados com depressão, principalmente alunos com graduação, eles chamaram os estudos, ou bacharelado, que alguns cursos não têm, então bacharelado na licenciatura, e na licenciatura quase 30%. Então, em alguns estudos no Brasil, já mostram que nos cursos de licenciatura, 30% dos alunos, em média, estão completamente adoecidos. Estou falando de depressão, estou falando de pessoas que tentaram se matar, tentaram se suicidar, inclusive alguns que se suicidaram, e outras, vamos chamar assim, outras psicopatologias. É uma coisa muito grave, e atinge você que é aluno ou você que convive na universidade ou vive na universidade. Existe um monte de variáveis aí que você pode até me perguntar, eu vou saber, eu não vou ter a resposta técnica para você, porque eu não estudei exatamente isso, mas tem variáveis de idade, a saúde, a condição física prévia, classe social, se exerce ocupação remunerada ou não, o curso que o aluno frequenta. Então, eu não estudo isso, mas há pessoas que estudam isso. Os cursos onde o índice de adoecimento é maior, por exemplo, a medicina, por exemplo, o consumo de drogas e drogas pesadas é muito grande, os cursos de medicina. Tem muita relação com características do curso. Tá? Então, o que a gente vê, em grande parte, é um esvaziamento, uma certa perda de sentidos, ou uma certa perda de sentidos positivos, sobre viver, sobre trabalhar, sobre estudar. Aquilo que Marx Weber chamava de desencantamento do mundo, o desencantamento do mundo, o desencantamento com a vida, a perda de sentidos positivos sobre a vida, no mergulho nos sentidos negativos, ou na ausência de sentidos, no niilismo total, que é o termo técnico ali, leva muitas pessoas, ou professores ou alunos, a adoecerem e sofrerem,
no meio universitário, onde a gente está circulando, nós estamos atravessados por isso, e muitas vezes, algumas vezes, né, sem perceber. A gente pode discutir coisas como frustração na carreira, questão salarial, precarização do trabalho, tudo isso são elementos importantes, eu deixo para depois a gente conversar sobre isso. Quem é aluno poderia perguntar assim, muito comum, olha, Rafael, mas hoje a vida é muito difícil, né? Eu tenho que cursar 12 disciplinas, né? Eu tenho que escrever artigo, eu tenho que ler artigo, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que fazer prova, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. São muitas atividades, claro, não é sem razão que o próprio aluno está adoecendo, e a vida é muito difícil, mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Inclusive, não são essas, vou usar a linguagem de epidemiologia, não sou de epidemiologia, não são essas as variáveis. Porque eu teria muita dúvida, em dizer, muita dúvida, que o mundo hoje é mais difícil do que era há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Muita dificuldade de dizer isso. Não teria nem condições. Talvez se a gente fizesse, por exemplo, uma pesquisa, claro que nós não vamos fazer isso, né? Mas, por exemplo, quem já tem uma experiência maior, né, profissional na vida acadêmica, se contasse a sua história de vida, né, as histórias de vida, elas são duras. Né? Vocês, quem é do IFD ou quem é de outro local, provavelmente vocês têm, né, ou tiveram professores universitários que vieram da pobreza. Aqui, por exemplo, eu não tenho professores que vieram da pobreza. Né? Hoje chegaram, no nível de vida que eles chegaram, né? Mas tiveram uma história muito dura, né? Tiveram uma história muito triste. Né? O Jefferson poderia contar a história dele, o Essence poderia contar a história dele, poderia contar a minha, você poderia contar a sua. Né? Dificilmente alguém vai ter uma história muito fácil, muito simples. Né? A vida é muito difícil para todos. Então a questão não é, eu tenho que estudar muito. Esse não é o problema. Porque as pessoas também tinham que estudar muito 40 anos atrás. Né? Hoje você tem o PubMed lá, o Cielo, na internet. Não, há 40 anos o sujeito ele tinha que pegar o ônibus ou o avião lá no Unicamp, lá na USP, lá nas bibliotecas, uma a uma. Né? Hoje você pede um artigo na Europa e chega no seu computador, você paga lá, a gente tem que pagar. Naquela época não tinha isso. Hoje você tem o Word, as pessoas da tese, doutorado na datilografia. Então também era difícil. Né? A gente não pode cair na armadilha de pensar. Né? Tudo era mais fácil, hoje é mais difícil, então hoje tem que estudar mais. Né? A questão não é essa, porque hoje tem que estudar mais, porque hoje tem mais tarefas, né? A universidade me cobra demais. Né? Não é esse, né, o foco central quando a gente quer pensar em adoecimento do aluno ou adoecimento do trabalhador. Parecido com isso, não é isso? Vou chegar lá. Então, o ponto, né, que eu queria destacar, né, para a gente tentar entender, né, esse adoecimento, ele é muito mais no âmbito do ritmo, né, usar palavras que são muito físicas, ritmo, velocidade e aceleração. Só que da vida. O ritmo da vida é muito alto, não sei se o objetivo é esse. A vida ela é muito acelerada e muito veloz. Ou seja, é o ritmo da vida, é a velocidade da vida, é a aceleração da vida, se você quer, é a própria aceleração da existência das pessoas adoecerem. É o fato que você tem que fazer muita matéria que você tem que estudar muito. As pessoas antes de você, as outras gerações, também trabalharam muito, também estudaram muito, também ralaram muito. Um fator principal aí, e se você ler os autores da pós-modernidade, isso ajuda, né, a entender isso, é que a vida hoje é muito veloz, ele é muito acelerada, o ritmo é muito alto. É tão acelerada, é tão veloz que o próprio organismo humano não suporta. E as próximas gerações, ou seja, quem tem de 25 anos aqui para baixo, as próximas gerações, a tendência é piorar. Né? A tendência é piorar. 20 anos atrás, né, ontem eu estava dando uma palestra para os pacientes de um projeto aqui na UERJ. Falei, 20 anos atrás, você ia, né, a um período, por exemplo, um período do INSS, você assim, meu médico, esse é o seu período, ele prescreveu para mim Rivotril. O sujeito ia te dar cerveja, um ano de licença, que era gravíssimo, entendeu? Hoje, se você chegar lá assim, não, eu faço uso de medicação Rivotril, né? É você e mais 100 que chegam lá para o período todo dia. O remédio custa R$15, todo mundo compra, né? O
remédio tarja preta, que custa baratinho, né? Você consegue com receita, ou sem receita, assim como você consegue um monte de coisa ilícita no Brasil. Então, se você chegar hoje, não, eu faço uso de uma medicação, seja ela prescrita por médico ou não, evita falar, você nem vai entrar mais como critério, né? Porque a nossa geração, e essa geração da aceleração, essa geração da velocidade, a velocidade da vida, isso foi provocado, né, um adoecimento intenso de alunos, né, e professores. Eu escrevi aqui, o viver, ele está tão rápido, ele está tão veloz, tão acelerado, né, que a vida humana não está mais suportando. Né? A vida humana não está suportando e as pessoas estão cada vez mais adoecendo com esses tipos de doenças que eu estou configurando. Não estou nem falando de diabetes, hipertensão, sobrepeso, não estou falando disso não. Estou falando de depressão, de ansiedade, de pânico, de poder social, de tentativa de suicídios. E essas questões, principalmente. Questão na qual o sujeito ele não consegue ter uma saída, ele fica completamente angustiado, completamente apavorado, níveis de melancolia tão intensos, né? Ele não consegue mais suportar o cotidiano. Você poderia perguntar também, né, Rafael, mas tudo bem, entendi, mas por que o ritmo, né, por que a velocidade, por que a aceleração, né, da vida, vamos dizer assim, aumentou? Por que isso é tão intenso na atualidade? Pelas próprias características da pós-modernidade, né? Se você quiser chamar do mundo contemporâneo. As próprias características do mundo contemporâneo, do mundo pós-moderno, do mundo que a gente vive, e aí a gente pode falar de questões ligadas à família, questões ligadas ao trabalho, questões ligadas à religião, a gente pode pegar várias metanarrativas, vários elementos do estudo, vários elementos para fazer essa discussão. Quero focar mais na questão do trabalho, na questão dos estudos, do cotidiano da universidade, ou seja, a aceleração, a velocidade, o ritmo intenso que você vive, inclusive na universidade, ele é extremamente adoecedor. Isso é assustador. E é uma característica do mundo pós-moderno, e é uma característica do mundo contemporâneo. Ou seja, a fragmentação dos laços, né, a perda de referenciais, a fragmentação dos laços, a perda dos metanarrativas, essas palavras aparecem na literatura, né? Consequentemente o sujeito sem esses referenciais, ele está imerso numa cultura que é extremamente veloz, acelerada, né? Para quem conhece Bauman, pode usar a expressão líquida, vamos usar aí a expressão líquida, né? Só que nesse caminho, vamos dizer assim, nessa caminhada, muitas pessoas não estão conseguindo suportar mais. Outros suportam a base de uma quantidade muito grande de medicamentos. Né? E se não aconteceu com você, se não aconteceu com você, vai acontecer com alguém que está atrás de você, ou você vai ter contato com isso em algum momento. Às vezes a gente não enxerga porque a gente nunca abre os olhos, né, especificamente para isso. Quando a gente começa a abrir os olhos, começam a aparecer as situações. Outro elemento importante. Você poderia perguntar assim: Rafael, você tem condições de dar um exemplo de uma característica do que você está chamando de pós-modernidade, do mundo contemporâneo, que tem relação com a aceleração da vida, com a aceleração da existência, com o ritmo da vida? Tenho, claro. Dá um exemplo. Exatamente o que eu discuti nessa disciplina. Né? A crise estrutural do capitalismo ocorreu na década de 70 e 80. O capitalismo sofreu uma crise estrutural, né? Crises cíclicas, porque é um sistema baseado em contradições, ele é um sistema que tem crises cíclicas. Então o capitalismo ele sofreu uma crise na década de 70 e 80. Toda vez que tem uma crise, o que ocorre? Ocorre medidas para tentar corrigir aquela crise, ou seja, eliminar aquela crise. Uma das medidas, ou um dos efeitos, ou uma das questões foi a modificação importante, significativa, né, do modo de produzir e das relações de produzir. O Suécio tem muito conhecimento sobre isso, tem condições próximas disso. O que são modos de produção, o que são relações de produção. De alguma forma, as relações de produção, os modos de produção se modificaram de uma forma significativa no final do século XX e se criou, pelo menos no imaginário, né, uma demanda muito grande do sujeito que estuda e do sujeito que trabalha. Não é assim, então você tem que passar no vestibular você tem que fazer um monte de crédito, você tem que passar em todas as disciplinas, você tem que ser monitor de organização científica, você tem que fazer
especialização docência, aí você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado, aí você tem que fazer doutorado, e quando você para um minuto para descansar, a vida está acabando. Quando ela não acaba antes. Está acontecendo mais ou menos isso. Então você tem que fazer, aquilo que um autor que você conhece, a Deleuze, né? Inicia, né, com a Deleuze, trata da sociedade de controle, ele fala, poxa, uma sociedade onde tudo está acontecendo o tempo todo, mas nada termina. Uma sociedade que provoca você sempre uma falta. Está faltando tudo, nada é bom, nada é sério. Então não termina nunca o estudo, tem que estudar a vida inteira. Né? Em outras esferas da vida também, nesse momento, nessas questões. Né? Mas a pressão, né? Você está acelerado, você está no ritmo de velocidade, né? E dar conta de um conjunto de demandas que em grande parte são fantasiosas, já vai falar sobre isso, são fantasiosas, são imaginárias, quem disse que você tem que fazer A ou tem que fazer B? Ele determinou que você tem que fazer isso. Em grande parte são fantasiosas, em grande parte também são reais, sem dúvidas. Né? Se a gente for discutir, por exemplo, a subsistência, isso é uma questão, né? Olha, eu preciso trabalhar para viver, né? Preciso trabalhar para viver na Itália, essa é uma questão. Outra coisa, o sujeito precisa trabalhar para consumir, né? Um nível de consumo que não tem relação, por exemplo, com a subsistência. É completamente diferente. Então, um exemplo que eu queria deixar para vocês é a crise estrutural do capital e nessas modificações, o sistema capitalista internacional mundial se reorganizar, foram necessárias várias mudanças no que diz respeito a mercado de trabalho e, consequentemente, a gente fala de mercado de trabalho, estamos falando um pouco de escolarização, de qualificação, de empregabilidade, teoria do capital humano e outras questões. A pressão, né, a velocidade sobre o estudante e as demandas sobre ele são muito grandes. Isso, repito, né, os efeitos disso, sofrimento, adoecimento, em muitos casos morte, angústia, melancolia, tristeza, e por aí vai. Então, guarde essa ideia de crise estrutural do capital como um dos exemplos, né, de elemento, né, forte, né, do mundo contemporâneo que passou a produzir uma demanda por um novo tipo de trabalhador. E as pessoas, e vamos nos incluir aqui, as pessoas não conseguem se encaixar mais nesse modelo, né, de trabalhador ou de tipo ideal de trabalhador. E o que eu estou falando não é porque eu penso isso, não. Há muita literatura sobre isso. Inclusive, autores que escrevem isso verdadeiramente nos 50, 60, sobre o adoecimento ligado ao trabalho. Isso se exacerbou quando se configurou, quando se construiu esse tipo de ideal de trabalhador. Vocês já ouviram falar, meritocracia, essas palavras, formação continuada, né? Palavras, por exemplo, que estão dentro desse escopo, né? Gestão da carreira, gestão de competências, gestão de qualidades, né? Todas essas expressões, vou chamar assim, pode chamar de teoria, todas essas ideias, né? Todas essas formulações, elas surgiram nesse contexto. Só que essas ideias são incompatíveis com a vida humana, com o próprio organismo humano. Se você quiser usar a linguagem da fisiologia, o próprio organismo não consegue mais suportar essas situações, essas demandas que se colocam sobre o trabalhador. Uma pergunta que poderia ser feita: Rafael, existe uma alternativa? Existe uma solução? Né? Existe uma saída? Existe alguma possibilidade, né, de tentar reverter essa situação? Bem, se eu disser que não, seria extremamente sexista e a gente não conseguiria avançar muito aqui no debate. Né? Talvez algumas categorias de alguns autores, não sei se vocês conhecem, mas a gente pode falar sobre eles, como micro-resistências, vocês já ouviram falar linhas de fuga, autores com esses termos, delírio do obra, subversão, que é uma categoria que vocês já ouviram falar, né? Contra-hegemonia, se vocês já falaram também dessa categoria. Talvez haja algum tipo, sim, né, de contra-hegemonia, de subversão, de linhas de fuga, de resistência, de dobras. E aí eu vou chamar esse tipo de resistência, esse tipo de linha de fuga, né, vou chamar isso de
desaceleração do cotidiano, de valorização do humano, não desacelerar, né? E valorizar mais a sua história de vida, a sua trajetória, o lazer, o ócio, ele não vai suportar. Ou vai ter uma existência muito restritiva. Né? Para quem gosta de literatura, você está aí o Canguilhem, você vai ver a sua normatividade totalmente constrangida e vai adoecer. Né? Usando o clássico da filosofia da saúde, né? O Canguilhem. Então, é possível uma saída? Eu, particularmente, começo a ver uma saída por esse caminho. O ócio, pelo lazer, pela desaceleração cotidiana. As próprias migrações das pessoas dos grandes centros urbanos, né, para o interior ou para a cidade interior, de alguma forma, né, os geógrafos, por exemplo, estudam muito isso, de alguma forma está relacionada, né, em parte, né, está relacionada com pessoas que não suportam mais o viver nos grandes centros urbanos, né, o viver nas grandes cidades. Né, então isso é um elemento. Aí quando a gente chega, por exemplo, para falar dos docentes ou dos alunos, a gente sempre vai parar na questão, inclusive o Gerson estava conversando sobre isso, né, da produtividade ou do produtivismo acadêmico. Mesmo que não é professor, sofre isso, vive isso, ou está atravessado por isso, e aqueles que vão seguir a carreira acadêmica vão ser marcados por isso, né, pelo produtivismo acadêmico. Né. Primeiro, né, e particularmente, eu entendo que o produtivismo ele vem muito mais dos nossos pares, do que um sistema de uma instituição ou de uma agência. Esse é o primeiro elemento. Muitas vezes, vamos pensar aqui, quem é aluno, né? Alguns problemas que você vive no seu cotidiano como aluno universitário, eles têm muito mais relação com o seu colega ou com o seu professor do que o sistema, do que com o governo. Claro que muitos têm relação com o governo, com o reitor, né, como um todo. Mas a maioria dos problemas estão relacionados, né, com quem nós convivemos, principalmente com essa questão de hierarquia. Relações de poder sempre, dentro de uma hierarquia. Então, na hierarquia, né, a possibilidade de haver relações de dominação é maior ainda. Então, a questão dos artigos é um exemplo. Você veja como é que o sistema acadêmico, né, ele privilegia aqueles que escrevem uma determinada quantidade de artigos em determinados periódicos. Né? Bom, isso atinge o professor diretamente trabalha por isso, e você, aluno que quer seguir uma carreira acadêmica. Você, aluno que não quer seguir a carreira acadêmica, você vai lidar com outras questões do mercado, sem dúvida. Veja a questão do produtivismo, né? A questão das pesquisas. Então, o sujeito, ele escreve 5 artigos, né, numa revista, em revistas internacionais, 3 numa revista dos Estados Unidos, né, uma numa revista na França, uma numa revista da Alemanha. Né. A universidade vai privilegiar esse sujeito, né, como que ela vai privilegiar? Vai diminuir a carga horária dele de aula, você é um bom pesquisador, você dá aula. Deve ele dar X aula e vai dar menos aula, assim que a universidade privilegia. Os pares vão privilegiar-se também, fulano é grande pesquisador, porque fulano dá dinheiro para a universidade. Né? Para comprar condicionado hoje tem que fazer pesquisa. Não dá dinheiro para comprar condicionado, lâmpada. Tem que fazer pesquisa. Então, é isso que as pessoas fazem, pesquisa. Né? Você está acabando a venda de custeio, né? Despesa corrente, despesa de capital. Pô, fomento. É lâmpada. É assim que a coisa está funcionando. Então veja, o sujeito ele faz essas pesquisas, ele passa a ser reconhecido pelos seus pares, né? Passa a ser reconhecido pela universidade. Muitas vezes a universidade dá prêmio, dinheiro, né? A UERJ, estamos fazendo a UERJ como é. A UERJ é uma coisa que eu acho abominável, né? Eu sei que algumas pessoas acham ótimo, eu acho abominável o pessoal não fala ciência, não tem pós-graduação, não tem pós-extensão, não tem pós-graduação, não tem nada. A ciência tem. Se eu escrever 10 artigos, né, não dá nenhuma aula, conversa com o professor, a UERJ vai me recompensar, o governo do estado vai me recompensar, os meus pais vão me recompensar. Mas se o sujeito for um bom professor, ele não vai ser recompensado. O pior, isso acontece com os pais, isso acontece com as pessoas que estão ao redor. Ou seja, aí quando eu penso, por exemplo, quando eu falo assim, ó, desaceleração cotidiana, aumento do ócio, aumento do tempo de lazer
Isso significa que o professor, no caso do professor, ele não vai escrever artigo, vai escrever fazer nada? Não, não é isso. Agora, seria muito mais interessante, se ele escrevesse um artigo, né, e com os seus alunos, muitos vão ser seus alunos, futuramente são professores, se ele trabalhasse aquele artigo com os alunos. Não, eu vou escrever um artigo, vou escrever em língua portuguesa, francês e alemão, não vai conseguir ler. Se eu souber, eu vou escrever francês e alemão. Então, eu vou escrever um artigo que você tem condições de ler, vou trabalhar esse artigo com você, inclusive trabalhar para fazer como os nossos grandes intelectuais, né? Eles fazem uma produção e a produção dele vai ser muito formulada durante anos. Muitos fazem uma produção, 30 anos depois o cara diz, pô, tudo que eu escrevi está errado, muda tudo. Em virtude de vários debates acadêmicos, em virtude do amadurecimento. Eu diria que quase todos os grandes intelectuais passaram por essas etapas. Seria muito mais interessante que ele faça o trabalho dele, que ele escreva um artigo, que ele tenha uma função acadêmica, mas que ele consiga dar uma relevância, que a social é política, a social é política. Nós estamos falando de uma questão de valores. Relevância social e relevância política. Do ponto de vista do aluno, então eu não vou fazer mestrado, não vou fazer doutorado, já que, né, em geral, o caminho é adoecedor, né, no caminho tem muito sofrimento. Não, a questão não é se você vai fazer mestrado, se você vai fazer doutorado, se você vai se qualificar, se você vai trabalhar 80 horas, se você vai ter um emprego, se você vai ter 5 empregos. Não é essa questão. A questão é onde estão suas prioridades. Quais são as prioridades? Como eu falei da renda, né? Existe a renda para a subsistência e uma renda do alto consumo. Depende das suas prioridades, das suas preferências. O tipo de renda é que você quer ter. Então, não, eu quero ganhar X reais, eu quero ganhar 10X. Isso, né, é uma escolha pessoal, né? E em geral ela tem muito mais relação com o consumismo do que com a subsistência. Ela tem muito mais relação com o consumismo do que com a subsistência. Então, assim, não adianta, né, a gente se qualificar, né, a gente estudar, principalmente, né, na universidade, se qualificar academicamente, né, isso para professor, para aluno, né, se a gente está em vulnerabilidade, né, porque você se qualifica academicamente, mas está vulnerável do ponto de vista afetivo, está vulnerável do ponto de vista emocional, está vulnerável do ponto de vista existencial, né, até tipo, também vulnerável do ponto de vista financeiro, que essa é uma questão que a gente vai se discutir. Ou seja, o sujeito, ele entra nesse ritmo de aceleração da vida, de aceleração do cotidiano, né, de grande velocidade, mas, né, começa a adoecer, começa a sofrer, depois da própria, né, incapacidade e impossibilidade de lidar com essas altas demandas, geradas por si ou geradas pelo contexto no qual se encontra. Um exemplo aqui, ó, que eu quero trazer para vocês. Currículo. Quem está em dia aí, se eu falar uma bobagem, me corrija. Né? A última informação que eu tive, o MEC passou de 2.400 horas para 3.800 horas os cursos de licenciatura. Estou certo ou errado? Certo, estou certo, né? 2.400 horas, para quem não sabia, para 3.800 horas os cursos de licenciatura. Então, o nosso curso, com outros cursos, não tem que se adaptar a isso. O que isso significa para você? Mais disciplina, mais semestre, mais atividades, não tem dúvida nenhuma disso. Porque muitos dos pensadores do currículo, eles ainda têm essa ideia, que é uma ideia, ao meu ver, né, ultrapassada, que é: a gente vai melhorar o currículo, a gente chama o currículo, a gente vai melhorar o currículo colocando mais matérias. Né? Não, ao meu ver, né? Visão pessoal, né? Essa é uma visão completamente ultrapassada. Mas enfim, o currículo vai aumentar. Um aspecto que é relevante para quem é aluno aqui, por exemplo, quem é assessor acadêmico, quem é envolvido, vocês têm que se engajar de alguma forma nessa reforma curricular. Dentro do possível, tem que haver um engajamento. Aquilo que está dentro da lei, dificilmente a gente vai conseguir, né, modificar ou alterar muito. Mas como é que a gente pode, por exemplo, pensar um currículo que seja mais agradável, mais suportável e mais condizente, né, com a vida do estudante, que daqui a pouquinho vai ser um profissional? Como é que a gente vai mexer nesse currículo? Isso é uma questão importante para você ter aluno, né, e para você futuramente, né, que quer ser professor. Então, um exemplo, né, do currículo. Como é que a gente pode se engajar nessa questão do currículo? Outra coisa importante, você tem vários professores de centro acadêmico, né,
A UERJ, em geral, não tem dentro dos institutos, mas é importante começar a se refletir e pensar sobre isso. É preciso ter um núcleo de apoio pedagógico. A UERJ tem um órgão só para isso, um setor lá só para isso. Mas o DEP é muito distante, até porque o DEP, você teria ter eles. Então, qualquer dificuldade que você tenha, tem um departamento pedagógico. Você tem que ter eles. Isso é importante. Não é psicoterapia, não é isso. É apoio pedagógico. Você tem que ter apoio pedagógico para aluno de graduação. Tem que ter apoio pedagógico para aluno de graduação. Isso é uma coisa importante para se pensar. Ajudar o aluno nesse mesmo universo, porque os problemas são os mais distintos. Existe aquele aluno que está aqui, que não tem condições financeiras de estar aqui, porque para ele é difícil estar no curso. E tem aquele aluno que tem vários outros problemas, que é difícil para ele também, né, vamos dizer assim, estar aqui ou dar continuidade ao curso. Existem dificuldades. E grande parte dos alunos, né, estão de alguma forma soltos. Eu digo isso porque eu fui aluno da vida inteira. E depois que você se forma, a situação fica pior, porque é a precarização do mercado de trabalho. Né? São outras questões que você tem que lidar. É só para finalizar aqui na fala de olha que caso interessante. Tem casos no exterior do Brasil. Vou escolher os casos no Brasil. Tá? Um pouco isso aqui. Professor, tem o nome dele aqui, tá? Esse nome fictício, tá? Fictício para publicar. Professor Sandro, de 41 anos. Veja, professor jovem, 41 anos. Professor de física. Professor de física. Licenciatura. E vice-diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, onde estava concursado desde 2006. Pouco tempo, hein? Pouco tempo, 2006. Quando viera para a instituição ou remoção da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na noite anterior à sua morte, publicou seu blog uma mensagem: o mito de Sísifo. Ele escreveu assim: professor, ontem cheguei ao fundo do poço. No começo do dia me caiu o abismo por longos minutos. Decidindo se dava um passo à frente ou não. Depois vaguei o dia todo a peça em rumo. Quem conhece psicologia sabe nomear todos esses sintomas. Sem lugar para ir, sem praticamente falar com qualquer pessoa, só para terminar o dia muito cansado, com dor de dor. Na verdade, dizer que eu estava muito cansado é pouco. Em minha sala de trabalho, há um gaveteiro móvel pequeno, de 3 gavetas. Apaguei as luzes da sala e da frente dela. Movi o gaveteiro alguns centímetros e deitei no chão, entre ele e a parede. Pateticamente escondido do mundo. O trabalho deu a necessidade de se esconder. 8 de cada 10 pensamentos meus eram realmente deprimentes. E outros 2 não significavam nada. Dormi no chão, sentindo frio. Às 6 horas da manhã acordei. E me perguntei: daqui é que eu acordei? Estou acabado. E acho que esse blog deve acabar também. Que assim seja. Sandro tirou sua vida no dia 21 de outubro de 2010, pulando do 11º andar da universidade. Alguns dias antes da sua morte, ele publicou a mensagem: na academia, o lema é publicar ou perecer. E assim, pilhas de palavras, gráficos e equações são produzidas para aumentar a quantidade de artigos. O sujeito suicidou, né? E tudo isso vai para o lixo da história. Infla o ego, vocês da universidade sabem disso, infla o ego e a reputação de alguns. Meus colegas cientistas, professores universitários, são todos mais produtivos e têm mais reputação do que eu. No entanto, eu duvido que daqui a 100 anos alguém se lembre de mim ou deles. Duvido que alguém venha se lembrar do que eu ou eles publicaram. Pois é, não quero entender como tanta energia pode ser gasta em tanto trabalho vazio. Acho mesmo que eu já deveria estar no lixo. Você escreveu
no dia articular. Essa é a primeira etapa. Só que quando isso não acontece, irracionalmente, eu continuo produzindo artigos vazios. Olha só outro caso. Em 10 de julho de 2011, há pouco tempo, a professora Maria, da Faculdade de Educação da USP, arremessou-se da janela do 7º andar. A convivência dos outros professores ficou restrita aos encontros dos professores, nas cantinas, em eventos acadêmicos. Levo-me a considerar, né, que eu sou uma professora pouco alegre e nada humorada. Antes do suicídio, sobre ela havia voltado poucos dias de um afastamento de 2 anos de tratamento de depressão. Olha outro caso aqui, Josenildo, 39 anos, jovem também, uma chegada de professor. Foi o 3º professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia a tirar a própria vida em um semestre. 3 professores se suicidaram em um semestre nessa universidade. Jovem. Josenildo era professor licenciado em matemática e jogou-se no 4º andar do prédio. O professor Roberto, do curso de artes, né, da mesma universidade, se jogou na frente de um carro na BR-116, da universidade. Dizem aqui os testemunhos que ele parou o carro dentro do acostamento, né, e se jogou na frente do carro ou do caminhão. Outro professor, em agosto de 2014, passado, né? O professor Reginaldo, do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, que trabalhava desde 1999 como assistente no curso de matemática, dando aula no curso de matemática, também tirou sua própria vida, desde essa universidade. Em geral, aí diz o autor aqui no texto, diz assim, em geral, as explicações, tanto do senso comum, tanto as explicações científicas, são que essas pessoas se suicidavam porque elas estavam com problemas mentais. E o autor do texto aqui discorda radicalmente disso. Quando ele vai apontar que são as relações de trabalho, né? Eu estou falando de relações de trabalho na universidade. Gente, se eu falar que nós falamos da educação básica, é pior, né? Pior, os casos são muito piores na universidade, que acontece cada vez mais. Tem casos parecidíssimos, praticamente idênticos, na universidades estrangeiras. Eu só dou um exemplo desse texto. Tá? Daí muito mais do que eu queria falar, tá bom? Bom, gente, depois dessa exposição penetrante, estão acalmados, a gente tem ainda aí cerca de 45 minutos para conversar, com inscrições, o professor Jefferson, que é idealizador do projeto, aqui chegou. Inscrições, quero lembrar que são inscrições para questões, mas não apenas para questões, para considerações, para reflexões críticas ou de engrosso do que o professor falou. Vou abrir para inscrições. Eu queria só lembrar que essa atividade é uma ilustração muito interessante, uma ilustração de uma atividade que não conta nada. Em termos de produtividade. Não conta nada em termos do modelo de relações de produção que está instalado aqui. No entanto, eu queria lembrar que mal-estar em alemão é Unbehagen. Tem um radical que é Hagen, significa clareira. É a falta de clareira. Mal-estar é falta de clareira. É uma relação direta entre esse tipo de relação que a gente está tentando elaborar aqui, e a possibilidade dessas linhas de fundo, desses pontos, essas possibilidades de descansar novas formas de relação. Isso está objetivado aqui, no maneira como a gente está nessa clareira. Então, só uma forma para a gente poder valorizar esse momento e poder conversar aqui justamente nessa clareira, não nesse bem-estar, que também é alguma coisa de excesso de produtividade, mas simplesmente no estar. No estar aqui e poder aproveitar isso como uma espécie de ócio de fato que
de lazer, que seja de fato uma recreação, seja uma recreação das nossas formas de se relacionar. Então está aberto aí para todo mundo, professores, alunos, para dizer o que achar. Primeiro eu quero parabenizar imensamente ao Rafael pela palestra. Ele já sabia que ele ia chegar de volta comigo, agora eu cheguei, então eu estou trabalhando. Parabenizar a professora também na palestra, nós, os idealizadores desse evento. Parabenizar a disposição e disponibilidade dos alunos e professores que estão fazendo a diferença, estando aqui para o evento que o professor Wesley colocou, que não conta ponto, não gera horas de publicidade, não gera ter a mais quantitativo no currículo de vocês, no currículo formal, mas talvez um espaço como esse, como o professor Rafael disse, que vai fazer a diferença na nossa vida como sujeito, na nossa vida como sujeito, professor, sujeito, profissional. Eu quero só dar um depoimento de algumas questões que acontecem comigo, na direção que o Rafael falou, que parece que algumas questões que foram postas são questões da luz comunicar isolado. Bom, quem foi meu aluno sabe que eu coordeno um laboratório que é aqui do lado, parede contígua, laboratório do imaginário sobre atividades corporais. Vocês não têm ideia da quantidade de alunos que chegam para mim com nível de problemas sérios. Sei isso porque um tempo atrás, eu estou 20 anos na casa, há um tempo atrás, 10 anos atrás, rolava uma piada no instituto que quando o aluno tinha que fazer algum trabalho mirabolante, um tema desastroso, que ninguém sabia, leva lá para o velho e resolve. Então aparecia o pessoal, os pontos fora da curva, vai lá. E eu digo aos senhores que 70% da orientação era para apaziguar emocionalmente a situação do aluno. E 30% de orientação técnica formal. Semana temos o quê? Mês passado teve revalidação de curso de futebol, reingresso, aluno reingresso, próprio aluno reingresso, mas orientando o de demografia, fazendo. Apareceu lá na sala, chegou para mim e disse: professor, eu tomei 3 de Rivotril, tomado. Tomei 3 de Rivotril. Estou querendo tacar minha vida. Meu namorado, que eu conheço, entrou numa depressão profunda. Me culpa da depressão dele. Minha mãe separou do pai. Meu pai para me dar pouca atenção. E essa aluna, anteriormente, quando eu era orientando, já apresentava vários sinais de uma estima muito baixa, de um sofrimento muito grande. Claro que eu não vou desfrutar a vida das pessoas, porque o consultório de análise é aqui, e nós, professores de educação física, da mesma forma que nós não somos biólogos, fisiologistas, químicos, também não somos psicólogos, sociólogos, antropólogos, terapeutas, mas temos que ter conhecimento mínimo dessas áreas de intervenção, precisamos de saber, para quando chegar a determinadas situações como essa, a gente pelo menos fazer o menos besteira possível. Pois bem, ela saiu, ela entrou e perguntou: professor, um olho assim, esbugalhado, assim, uma pessoa assim, eu nunca tinha visto uma menina muito bonita, fisicamente, como se mete, ela caustia, e ela, eu estou precisando, como eu sou de muitos livros aqui, eu preciso de um livro de autoajuda. De autoajuda, eu vou dar certo, eu estou brincando com ela. Eu preciso de um livro que me coloque fora da realidade, algum livro que fala sobre fantasia,
Aí eu tenho um novo choque de semana. Não vou receber esse livro bom. Saiu, levou o livro, não passou. Eu sei depois que ela não foi aprovada. E eu só espero que ela sobreviva de alguma maneira. São casos isolados, tá? Esse exemplo recente, e outros tantos de jovens que chegam, professor, eu tenho déficit de atenção. Qual é esse déficit de atenção? Eu já começo a trabalhar com uma linguagem mais para desconstruir o formalismo, né? Não, porque eu escrevo muito mal, porque eu troco o P pelo B, porque eu sou muito agitado, não ficar. Então eu tenho déficit de inteligência. O seu texto aqui está muito bem escrito. Você escreve muito bem. Tá claro, está fazendo as conexões com o didatismo, com a profundidade. Não, mas um pânico. Ela diz, não é possível. Como não é possível? Eu vou me avaliar. Se eu está cedendo a minha autoridade para me avaliar, eu vou avaliar. É uma boa, deve ter uma excelente aluna, escreve muito bem, mas não é possível. E ela, com um bom tempo, brigando comigo, dizendo que ela era desqualificada, porque tinha déficit de atenção. E aí eu não pude perder a oportunidade para perguntar, não, você tirou isso? Não, meus pais sempre disseram isso para mim. E minha mãe sempre disse isso para mim. E ela, por algum motivo, se convenceu. Bom, então, esses exemplos pontuais, talvez é para marcar uma situação que parece que está distante da gente, não está. E eu fico pensando na educação física. E essa é uma questão que eu queria perguntar para o Rafael. Tá? Nós trabalhamos no movimento da cidadania. Talvez a educação física possa oportunizar uma dimensão, um espaço de alegria, uma dimensão, um espaço de contato mais sensório, de uns em relação aos outros. A educação física possa, talvez, despertar o lúdico, possa despertar o não movimento, despertar um movimento mais silencioso, um movimento mais suave. E aí, eu acredito que, de fato, a educação física possa fazer uma diferença enorme. Então, a pergunta que eu queria fazer ao Rafael, que é extensiva, silenciosamente para vocês, é: vocês, como professores, que marcas vocês querem deixar na vida dos alunos? Que tipo de tatuagem vocês querem imprimir nos corpos dos alunos de vocês? E corpo aí não como carcaça, mas corpo como subjetividade de carcaça. Então, essa é a pergunta que eu faço para o Rafael. O que você acha de educação física? Ou que na nossa tribo, pequena tribo aqui, tipo de sugestões, tipo de sinalizações, você nos ajuda a pensar, para que a gente possa sermos professores capazes de deixar marcas que possam sinalizar na vida dos alunos, de tal maneira que isso possa gerar, quem sabe, uma contra-resistência e que possa gerar essa ideia que eu gosto muito do poeta alemão Schiller, que ele diz: você pode viver no mundo, mas não necessariamente tem que ser filho desse mundo. Você tem que ser tempo, mas não necessariamente tem que ser filho. Tá, então, o próximo é o Pedro, e depois o Pedro vai apertar. E aí, vocês podem levantar a mão como é que Pedro. Vai ser um monte de coisa. Eu acho, parabenizar você por estar no momento de espaço circular. A primeira coisa que eu pensei quando a Rafael começou a falar que a universidade é um ambiente morte. E lá atrás eu concordo com isso. E apesar da utilidade da máxima potencialidade, muitas vezes as pessoas que não têm utilizado a máxima potencialidade dela, eu acho que é um lugar que permite a arte de ponto. Lá, livremente, na minha opinião, é essa ambição cega pelo currículo. A gente não está em contato com. Não está se possibilitando os contatos que acontecem no processo. São possíveis nesse processo. As pessoas tornam evitável a distanciação
os contatos não são possíveis. E aí, as vários pensamentos aqui, a coisa que falta de afeto, da violência e tudo mais, por essas ideias que estavam falando da escala de suicídio, é impressionado nessa coisa de ser 95% das mortes da juventude serem homens, por isso que falando disso. Depois, uma reflexão aqui sobre o lazer e o ócio que estava falando. Eu acho que assim, o sistema já entendeu a necessidade do lazer e do ócio. Só que o problema é que isso interfere na noção de coletividade, assim, né? Você não tem uma noção coletiva disso, então quem está na elite vai ter o ócio, vai ter o lazer, mas ver as coisas e as pessoas que têm que trabalhar para isso, não? As pessoas que têm que trabalhar é que as pessoas consigam viver o ócio e o lazer de maneira mais plena. E aí, até para contextualizar nossa semana da consciência negra, perguntar se eles também não consideram isso como um tipo de escravidão moderna. Essa é a primeira pergunta. E assim, a coisa que você falou também das pessoas que viram um bom salário e tudo mais, eu fiquei pensando, na medida que a pessoa vira um bom salário, consequentemente esse ócio, ela também não vai virar subliminarmente a manutenção do sistema de exploração. E aí, um pouco desse contexto, também surgiu outra dúvida. Outros até vieram nesse contexto também, né? Para alguma parte da população existe um excesso de trabalho, excesso de. Talvez isso tenha relação com esse excesso de carga horária que o médico queria colocar para a gente. Botar mais horas ali. Relação. E aí queria perguntar também se vocês acreditam estar acrescentando na nossa formação esse excesso de. Se realmente consideram isso como um excesso, se vocês consideram isso como benéfico, esse aumento de carga horária, eu tenho várias frentes de pensamento que acho que já tem um excesso nesse momento, e aumentando ainda mais o excesso. E aí foram essas minhas. Pedro, obrigado por anunciar aí, eu sou o TJ, sou estudante ainda. Por acaso estava aqui hoje e fiquei para debater. O marxista discorda seu material, mas não vou entrar nesse assunto aqui agora, vou deixar uma live, vou até deixar você falar, você vai debater de fato aqui hoje. Mas só no final eu vou falar um pouquinho do discordo. E aí, para finalizar, eu falo que eu vou, e talvez eu já tenha algo sobre isso, talvez fique mais fácil para mim. Mas às vezes explicar a lógica do que a universidade impõe seja mais didático para a galera. Por exemplo, hoje a gente tem bolsas de coordenações, pós-graduação, CNPq, ECAD e tudo mais, que é a lógica do produtivismo. E aí não é só o desejo pessoal do cara de produzir, ele é obrigado a produzir uma carga de artigos científicos absurdas e tudo mais. E aí eles têm vários exemplos, como você tem falado, algo que é difícil lá no tempo. O professor só dá uma seguida, bota um nível para dar aula, ele dá aula no momento nenhum, mas o latte dele está bombando porque ele está com um porrada de artigo que serve para nada, porque eu falava aqui dos casos de cometer suicídio. Esse cara faz artigo, ele mesmo, ninguém lê, não serve para nada, ele está na revista A, na revista B, e atinge esse tipo de produção que não significa nada exatamente. E aí, se você for dar uma graduação em 2 cursos, por exemplo, como tem um professor que dá aula na filosofia e na educação física, aí dá um tiro na cabeça de ele mesmo, a produção que é outra para um curso, ele tem uma produção para 2 cursos. Então, e é isso também, a produção sempre tende a aumentar, porque a reduzir. Se você, por exemplo, no ano produzir 5 artigos, no ano seguinte você vai ter que manter aquele padrão produtivismo, mas você só pode crescer e não diminuir, se não ser desvalorizado também no ambiente acadêmico e tudo mais. E aí, essa gratificação também é algo que eu vejo como uma desvantagem para a universidade, porque você reserva gratificação para estar na pesquisa, para estar produzindo já no modo que eu falei aqui agora, e a universidade não se restringe só à pesquisa, né? O ensino, que é o dar aula, que já está prejudicado, que ele já falou, e também a extensão. Lá na PJ a gente tem uma crise de extensão absurda, que ninguém quer trabalhar com isso, porque não tem lucro direto ali. A
atividade extensionista para devolver para a comunidade, que é produzir conhecimento na universidade. Isso é cada vez mais deixado de lado pela nossa parte para falar, que não produz renda, que não produz dinheiro imediato, a não ser que seja um curso pago de alguma coisa. Né? A atividade extensionista de musculação lá e o pessoal paga para usar, porque esse tempo deveria ser gratuito. Então, a gente já subveste na lógica da universidade pública. E aí, vocês foram falando, eu lembrei também que a minha geração, assim, eu tenho 24 anos agora, muito comum no cinema, no vestibular até agora, pessoas admitindo que usam Ritalina, que é o remédio lá para déficit de atenção. Usam Ritalina para estudar normalmente. Se você fazer uma prova amanhã, joga a Ritalina para dentro, vira a noite estudando, tem um dia ou outro que está tudo certo e tudo mais. Então, isso também já é uma debilidade da nossa saúde, assim, de maneira geral. E aí eu fiz uma disciplina, psicanálise e educação, lá na PJ, que um dos artigos lá que a gente debateu foi, não lembro agora certinho, mas era uma coisa parecida com que na França não tem TDAH, lá, que é o déficit de atenção primária. Que lá a maneira de se diagnosticar no serviço público de saúde trata qualquer problema desse de maneira diferente. Aqui no Brasil chega muito logo, né? A criança não quer aprender, a criança não, você não quer ter atenção, você está perturbado já, aí chega a remédio, a solução sempre vai ser um automedicamento, muito normal as pessoas se automedicarem, como foi falado aqui na sua fala. E aí o outro dado também que eu peguei na graduação é que o Darwin demorou mais de 30 anos para produzir a sua teoria, mas hoje Darwin não teria espaço nas universidades brasileiras, porque eu acho que o cognitivismo não permitiria ele ir lá para ficar estudando para ver o osso base, o animal se produzindo, ver a evolução da espécie. Então a gente fica refém de uma produção acadêmica que não serve de grande valia assim, para as próximas gerações, o pessoal girando em torno do papo rápido e tudo mais. E aí, agora vou fazer a pergunta mesmo depois dessa parte dessa aí. Acho que eu vi mais um pouco sobre o ócio e o lazer, porque eu defendo o ócio e defendo essa lazer, mas também está muito baseado no que eu acredito de trabalho e principalmente do trabalho alienado que a gente vive, né? Como parecia a lógica do cognitivismo para ele, que as coisas que não têm significação para a gente, como isso de certa forma é trabalho alienado, a gente não se apropria do que a gente produz. Então, se fala que a vida só começa quando esse trabalho alienado acaba. Então a gente sabe o trabalho que a gente vai começar a viver. A nossa produção de existência só tem sentido quando a gente não está nesse trabalho alienado, não serve nada para a gente. Então esse lazer que eu gostaria mais de ouvir isso também, se aparece no trabalho, são concepções de lazer alternativas mais práticas e diretas ao trabalho que a gente tem. E aí, falei lá que eu defendo outro mais história, e aí quando a gente vai para soluções, aí tem a solução até reivindica essa solução que você defendeu, de formas de insurgência e tudo mais, mas eu acho que a mudança que a gente vai ter vai ser só quando a gente trocar esse sistema de produção que força a gente a ser bem nessa lógica do capitalismo que é produtivista, como você falou, do engano, que a gente faz. Então, eu acho excelente essa fala, só essa parte final que eu acho que não basta só a gente se subordinar de áreas que relação social mesmo, tudo que a gente tem que mudar para a gente poder ter mais alternativas ao ócio e ao lazer. Como até o Pedro falou assim, às vezes quem tem uma produção de vida melhor consegue debater melhor esse ócio e o lazer, e quem quase se inscreve na direção da forma de trabalho de maneira muito forçada também, tem menores ainda alternativas desse ócio. Bom, gente, olha só, Rafael vai comentar agora as três considerações. O próximo bloco de 3 está completo, está Felipe, depois eu me inscrevi, Tereza, e eu creio, Rafael, olha, é possível talvez que a gente consiga, a gente pode prometer de 25 minutos, consiga depois abrir o terceiro bloco. Então a gente deixa uma fila, eu vou anotar assim, quem quiser se inscrever, agora durante o comentário do professor, depois das três perguntas, pode também, a gente tenta até 4 horas. Certo? Bem, vamos lá. Para responder, né? Essa aqui que eu já estruturou, né? Vou estar misturando aqui as outros Pedro, né? Vamos ter um pouco sobre recreação lazer, essa então, né? Perigoso de aventurado nessas férias.
qualquer forma, uma questão que eu penso sobre a educação física é que assim, as disciplinas na escola, em geral, elas têm a finalidade, a preocupação muito grande em educar a criança, né? Educar o sujeito. Tem uma diretividade muito grande, né? E possibilidade da educação física, né, ser uma resistência, valorizando, vou falar um pouco mais disso, alegria, lazer, o ócio, seria exatamente de tentar resgatar, vamos dizer assim, essas qualidades, né, uma educação física, como outros autores chamavam, que deseduca, se instalar nesse poder de educação. Todas as matérias, vamos dizer assim, na escola, elas querem educar e elas querem que você atinja determinadas habilidades, determinadas competências, determinadas atitudes, uma determinada finalidade. E quando a educação física, se coloca nessa posição, também nessa posição, ela acaba sendo, né, uma reprodutora, né, do que as outras disciplinas historicamente tentam fazer. Porque alguns defendem uma educação física voltada para a redução do sedentarismo, para a qualidade de vida. Se você vai pensar no modelo de educação física, se o sujeito tem um tempo de 50 minutos, se não tem quadra, tem ar-condicionado, assim, então a criança não pode correr, porque vai de cabeça no ar-condicionado, fica no hospital. Né? Como é que você vai, né, defender um modelo de educação física, onde você valoriza uma pedagogia do esporte, se a escola não tem quadra? Então, eu vejo a educação física hoje, né, a educação física é aquela educação escolar, né, escolar. Então, uma possibilidade de resistência, principalmente para esse outro lado, né? Pelo deseducar, pelo desinstalar, né? Toda essa diretividade, toda essa moralidade, né? O sistema educacional como um todo, né? Ele vai produzindo um sujeito, né? Não tem nenhuma relação, gente, com, por exemplo, necessariamente, né, com bagunça, fazer o que quiser, não é isso que eu estou dizendo, não, né? Não é falar de se educar, se instalar, né? É tentar promover um novo tipo de olhar sobre o mundo e através do movimento. O movimento é isso aí, o movimento secreto, o movimento do sujeito falar alto, a educação física tem música, né, tem suor, tem contato corporal, né, ou seja, tem um conjunto de elementos que, em geral, não fazem parte, né, das outras disciplinas que estão na escola. Agora, eu acho que é muito forte, né, é que isso vem muito dos nossos pais, isso vem muito dos nossos colegas, isso vem muito do ambiente que a gente vive. Eu recordo que eu trabalhei numa instituição pública antes do colégio, eu fui ingressado, né, e era no estado, e era lá tinha curso de informática, né? Curso técnico de informática e curso superior de informática. Eu teve um concurso, eu sou de educação física, eu fiz um concurso, não sabia, fui votado na faculdade de informática. Então, no curso eu sou de informática, de matemática, de português, inglês, professores, né, da área de informática. Educação física para eles era baralho, né, xadrez, dominó, né, gizanas de integração. Claramente. Me lembro que quando eu fiz um projeto, né, na época da faculdade de informática, fiz um projeto sobre saber-cultura, né, sobre RLV, e eles falaram, não, isso não é educação física. A gente quer que você faça atividade de integração. Então, importante. Quando eu falo de lazer, quando eu falo de ócio, não é o senso comum ou pelo vista cultural, chama de lazer, chama de ócio. Não é de maneira nenhuma. Né? O lazer é uma atitude, né, que se a gente tivesse que buscar uma referencial teórica, eu vou usar a referencial teórica dos gregos, daquilo que os gregos chamavam de cuidado de si, do governo de si, das técnicas de si, ou seja, é um lazer, né, é um ócio que se estabelece numa ética. Né? Essa ética se estabelece na relação com o outro. O que você vai buscar nessa ética? Você vai buscar a beleza das suas ações. Por isso que essa ética é uma estética. Não tem nenhuma relação que se tem hoje o lazer com o ócio. Nenhuma relação. Esse conceito de lazer ócio, de lazer como consumo, ócio como consumo, ele é tudo indústria cultural. Não estou falando disso. Lazer, eu sou para jogar videogame, lazer, eu sou para no shopping, eu no cinema. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou de lazer, não é isso que eu estou chamando de ócio. Eu estou chamando de lazer de ócio, é uma atividade no qual, na relação com o outro, você vai construir uma ética para você,
dentro daquilo que é o suportável para você viver, dentro daquilo que traz alegria, vamos dizer essa palavra, né? Nossa, a proteção que eles usam, né? Da alegria, né? É óbvio que a universidade tem uma cultura de vida, um espaço de vida, de vitalidade, de encontros, né? De amizades, sem dúvida nenhuma, com todos os espaços, sem dúvida. O que eu quero acentuar é que, quando eu digo que a universidade está se tornando, né, um espaço de cultura de morte, é porque a destruição do outro, ou seja, a perda dessa relação ética com o outro, ela é cada vez mais forte. É cada vez mais forte. E as pessoas ao nosso redor estão nascendo. Né, como já falou, aluna, professora, vai aqui, vai ali, né, a gente vai sabendo das situações. Então, é espaço de vida, sem dúvida, é espaço de vitalidade, é espaço de vitalidade, é espaço de resistência, é espaço de resistência. Né? Para muitas pessoas pode ser, né, caminho de fuga, né? Pode ser uma nova oportunidade. Né? A universidade é isso também. Né? Mas para muitas pessoas ela é um ambiente adoecedor, é um ambiente que provoca adoecimento, é um ambiente onde se exacerba a humilhação do outro. Né? Ela não é isso por essência ou por natureza, de maneira nenhuma. Né? Mas as relações, muitas relações estão se constituindo dessa maneira. E aqui eu vou dar um exemplo. Né? Veja o caso, isso aconteceu este ano. Eu não sei qual é o nome do aluno, né? Não sei o nome dele, mas eu sei que um aluno, né, talvez você está aqui, não sei se vocês conhecem, foi fazer a prova do mestrado, aqui nesse instituto, nossa casa aqui, né, e reprovaram ele e disseram para ele, olha, o seu trabalho não serve porque não gera artigo. Essa foi a justificativa. Não serve porque não gera artigo. Isso, cara, isso é a destruição do outro. Isso é a humilhação do outro. Isso é uma questão de valores. Não, o valor aqui é escrever artigo. Se quer fazer, não importa, você vai fazer artigo? Não deve. É assim que as pessoas pensam. Aí, como o Pedro falou, né, eu particularmente, apesar de ter uma leitura, né, e na direção marxista, não acredito em nenhum tipo de mudança macrosocial, nenhum tipo de mudança sistêmica. Não acredito em nenhum. Eu só acredito que as mudanças elas podem se dar no nosso cotidiano, né, na relação com o outro, na relação com o próximo, né, e esperar realmente que exista uma consciência de classe, que exista uma mobilização efetiva para haver mudança. Eu particularmente não acredito nisso. Acredito que é possível internalizar esses referenciais teóricos para pensar, né, na nossa realidade, desde os problemas mais cotidianos. Você ir lá contra a exploração do trabalhador, né, tentar lutar por direitos sociais, por direitos trabalhistas. Muitas coisas são possíveis. Agora, esperar, né, que existe uma mudança realmente sistêmica, né, uma mudança do quadro macro-social, né, não vejo essa possibilidade. Eu acho que as pessoas, pelo contrário, as pessoas elas estão construindo tribos, estão construindo grupos, micro-resistências, para tentar suportar para viver bem. A gente precisa viver bem nessa perspectiva. Gostei muito do Darwin, e o Gerson estava falando sobre isso de manhã. É verdade, né? Darwin escreveu a origem das espécies e Einstein, né? Mas você sabe que vocês todos nós temos celulares aqui, em grande parte, né? Einstein, né? Grande parte, né? Segundo alguns estudiosos, né? A ciência tem um salto de 50 anos, graças às teorias de Einstein, e Einstein, a vida inteira, escreveu 3 artigos. Einstein era um burocrata que trabalhava no escritório de patente. Escreveu 3 artigos e, inclusive, né, não foi aceito por várias universidades americanas para trabalhar, na verdade, né? A gente coloca a mesma coisa aí. Marx nunca foi professor universitário, foi um gênio, nunca foi. Né? Um Freud também, que é outro gênio, nunca foi professor universitário. Porque a universidade, né? Os caras não eram produtivos para a universidade. A verdade é essa, eram produtivos. Né? Existe um vídeo, né? Não sei se você já viu, do Roberto Lerre, professor da FJ, é o reitor da FJ, né? Passei por alguns colegas. Né? O Roberto Lerre, inclusive, conta o caso no vídeo, né? O sujeito que calculou lá as distâncias da ponte de Niterói, né? Está lá esquecido, não usou ninguém até hoje. O sujeito que calculou foi o ponte de Niterói. Mas o outro sujeito que pegou e fez o artigo sobre
na ciência. O cara tem, quando os arquitetos viram aqui da Ponte de Niterói, isso é totalmente jogado para o sistema da ciência, claro. Ninguém quer saber dele. Mas o outro não fez nada disso. Mas escreveu um artigo e publicou na revista 1, esse idolatrado, né? Então, tem uns fundos imensos, um monte de contradições. Só para finalizar aqui, sobre a carga horária. Eu particularmente concordo, né? Sei que as justificativas coerentes, sei que as justificativas importantes, né? De pessoas que estudam isso, que fazem isso, né? Não acredito que sejam pessoas ingênuas ou sem conhecimento, pensaram. Mas no Brasil tem essa ideia de que se resolve a formação de professores com mais carga horária, né? Existe um discurso, né? Muito forte, né? Científico, liberal, que é o senso comum, de que os professores no Brasil são mal formados, não sabem dar aula, né? E talvez eu diria para você, grande parte dessa carga horária a mais, né? Vai ser na forma de estágio. Porque essa é a pressão, inclusive, o lobby, né, do Congresso Nacional, de pessoas sobre educação, de que o professor no Brasil não sabe ensinar. Não sabe ensinar. Né? Porque eu, obviamente, não sou contra, não porque o professor sabe ensinar, sou contra as condições. Essa é uma brincadeira, né? Há alguns anos, uma palestra no centro acadêmico, na semana acadêmica, há alguns anos, eu tenho 3 ou 4 anos, vou falar exatamente sobre isso. Tem dados sérios mostrando. No Nordeste, por exemplo, não tem nem 20% das escolas com quadra. Você vai falar, por exemplo, vamos falar de educação física, e ensino de qualidade da educação física. A escola não tem quadra. Lá no Norte, por exemplo, né? O sujeito ele tem que usar o espacinho ali, terreno baldio, né? Não tem infraestrutura nenhuma. Né? Tem dados sobre isso, bolas, implementos, tem condições. No dia da Feliz, que é essa aqui, que demonstrou as escolas, no Brasil, as escolas de massa, as escolas de elite também, como o Brasil, e as pessoas de humano, né? É uma necessidade de receber. As escolas do Nordeste, exatamente, eles mostram de forma visceral ali o funcionamento da escola, é uma crise terrível. Porque significa que não existe uma resistência. Eu já vi alguns estudos federais, cidades com 40 mil habitantes, que é uma maravilha. Já tem 5 ginásios. Sem brincadeira, eu tenho alguma gente que não é. 5 ginásios, piscina, pista de atletismo, já tem tudo. Cidade sempre criou. Nesse ponto, né? Também nesse aspecto, o governo vai lá e fez. Ele não fui. Eu fui lá e já volto para lá. Né? Fui as federais, né? De alto nível, com ampla valorização da educação física. Existe possibilidade de resistência. Né? Você falou que 20% das escolas do Nordeste tem quadra, não tem quadra. Foi uma apresentação que eu fiz com uns 3 ou 4 anos. Foi numa semana acadêmica. Eu não estava falando exatamente isso, a gente discute currículo, metodologia de ensino e tal, mas muitas vezes o professor, quando o estudante fica trabalhando, não tem condições nenhuma de trabalhar, não consegue trabalhar. Eu não estou entrando no mérito daqueles que não querem trabalhar, nada disso. Um daqueles que querem fazer um trabalho sério, não consegue trabalhar. Não tem estrutura. Nada. Em situações não tem nada. Professor, mas como que tem 5 inscritos, infelizmente o Rafael tinha colocado um teto de 4 horas. Então, na realidade, a gente tem 5 inscritos, tá? Temos 12 minutos, vamos privilegiar a fala de inscritos, de repente, depois o Felipe está inscrito agora. Vamos logo nos 5, a gente faz falas concisas, talvez até consiga ele e o Rafael finalmente, tá certo? Eu vou colocar o ponto. A gente faz falas concisas e consegue. Coisa rápida. Bom, sou Felipe, obrigado por agradecer o convite aqui para participar. E eu vi o Pedro falando da Retroar, eu não sabia da Retroar, está um pouco mais de você. Eu era de 1988, não se assuste, por eu entrei na faculdade já não tinha programa de pós-graduação, não tinha regulado 106%, já estava tudo desligado. E eu participei dos 4 anos da faculdade, vi a educação regulamentada, depois vi a licenciatura plena ser exigida, e eu já tinha saído da faculdade e passei no curso tudo. Eu gostaria de fazer um relato aqui profissional, só que para a gente não entrar numa onda de licenciados anônimos, eu gostaria de falar da história do amigo, do primo, do camarada, do vizinho meu, que é professor, que terminou a faculdade de educação física e fez mestrado, fez pós-graduação, fez
Estrade é professor do município do Rio de Janeiro e na escola de massa, na escola básica. Você falou da tua apresentação umas 3 ou 4 vezes. Não é só na universidade que nós temos problemas de burnout, né? Que é essa síndrome do nessa escola do amigo meu, quando ele entra para dar aula, em cima da mesa da secretaria, mesmo professores tem lá cartilhas sobre 5 professoras e síndrome do burnout. Então isso é uma coisa muito comum, uma coisa que está presente no dia do professor e professores da escola básica. É uma escola que tem alguns professores de artes, educação física e a maioria dos professores são do cargo que é chamado de P2, que são os professores egressos do curso normal, né? Curso de escola normal. Todos do município de Rio de Janeiro. Só que esse professor, ele também dá aula na faculdade para nós, professores de educação física, para todos os professores de educação física. No momento que, imagina a crise que existe, né, na cabeça desse profissional, quando ele vai repensar o seu dia a dia laboral, quando ele vai realizar sua prática pedagógica, que ele, no momento da faculdade, ele está trabalhando com políticas educacionais. E no momento da intervenção em loco, como professor interventor da escola básica, ele vive a distopia educacional. Então, isso gera uma crise muito grande. Não só para a educação física, mas muitas vezes para qualquer carreira educacional. A escola está muito longe daquilo que é proposto, daquilo que é estudado aqui na universidade. Aquilo que vocês estão vendo aqui hoje, não precisa entrar mesmo no ambiente de trabalho, precisa entrar mesmo no campo para a intervenção. Vocês vão ver que a vida é um pouquinho mais dura do que parece. E achei interessantíssimo quando vocês colocaram que os gênios não estavam os gênios não trabalham na faculdade e tal, porque eu vejo que os gênios não estão na universidade porque os gênios servem, na verdade, à humanidade. E a humanidade não está na universidade. Então, a universidade é uma parcela muito pequena da população, assim como uma parcela muito pequena da população para nós que somos de educação física, uma parcela muito pequena da população tocou um elemento, sei lá, um alberto, por exemplo. Acho que 3%, 2%, 4% da população brasileira, uma vez na vida, tomou um alberto de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, fez um movimento de logicamente inteiro. Então, quando a gente trata de lazer, ou atividade física, voltar à saúde, ou não, o que nós queremos, qual é o ponto que nós queremos no nosso aluno? A gente quer que ele tenha um estilo de vida mais ativo, um estilo de vida mais esportivo, um estilo de vida. É uma dúvida que eu tenho também. É uma grande dúvida que eu tenho quando eu penso na educação física como um todo. Eu acho que a educação física é fantástica, mas é fantástica para mim. Eu fiz educação física, eu fiz a faculdade, eu acho lindíssima a educação física. Só que que ponto eu consigo tocar no próximo, naquele que está sob os meus cuidados de intervenção, eu não sei. Eu não sei. Essa é a fagulha do meu burnout. Também, mas pesquisa, para chegar, e pegando o que o Leonardo falou, que nós não faz, mas eu mais essa situação que está muito boa, nessa cultura, eu acho que muito mais fácil de ser, mas também os pais estão sempre, você consegue fazer, você é capaz, fazer de forma que você entender, dar explicador, mas eu não sempre é criança lá, acho que um pouco antigamente você não tinha isso. E aí, esse alto índice, né, de suicídio, que não são capazes de cometer, né, eles param no meio do caminho, os que não são julgados, não estaria atrelado a isso. O cara está sempre ouvindo que ele não consegue, ele é capaz, ele não tem que saber, você falou, você disse que não está atrelado, aonde isso é muito difícil. Ele está estudando, aprender artigo, malhar, ele tem forma, e antes era muito mais difícil. Então, estaria mais atrelado a isso, essa cobrança dele, como é que ele vai tratar, o que ele vai deixar para o aluno dele, pode ser que eu vou perguntar para o outro, que ele é capaz, para que ele vai conseguir trocar o livro, para que ele vai conseguir deixar uma tatuagem no Olha, a professora Luciana, depois João. Bom, primeiro médico eu parabenizo em especial pela apresentação e também pelas colocações acerca da questão do lazer, e aí eu
lazer, que é uma possível saída, né, que a gente teria. A gente não tem nem garantido que é uma saída ainda, mas talvez seja um caminho a ser buscado, percorrido, né, desenvolvido pelos profissionais de educação física. E aí eu acho interessante colocar como minha área de estudo que a questão que existe, mas que na prática não é efetivada, que é a questão do ensino, da educação para e pelo lazer, né? Porque na prática profissional de educação física, isso é até preconizado dentro do parâmetro nacional, que você deve educar pelo lazer, mas também para o lazer. E na prática profissional que a gente vê que os professores que estão atuando dentro do ensino, seja o ensino fundamental, médio, até superior, que você está preocupado com a questão do conteúdo, né, de instrumentalizar até o aluno, e aos poucos momentos nos quais o lazer é visto como conteúdo de ensino, ele é apenas meio para que seja ensinado o restante do seu conteúdo. Em poucos momentos é parado para pensar, você consegue visualizar na prática esse ensino para o lazer, né? Uma visão crítica de que o aluno ele tem que incorporar isso como estilo de vida, como uma possibilidade de vivência necessária para evitar o não adoecimento, né? Digamos assim. Então, isso eu acho que é um caminho que seria mais viável, mas que existe nas formulações teóricas, mas na prática eu acho que é totalmente insatisfatório a realidade que vem crescendo aplicada na praxis. Né? E aí a minha pergunta vai para outro campo, porque eu lembrei que o professor Jefferson colocou a questão de estímulo, que eu acho que está totalmente associado também à questão de estética e mídia. Que eu acho que esse adoecimento, assim como você colocou em relação, talvez a cobrança dentro da universidade, venha pelos pares, principalmente em relação de outras áreas, outras vivências que os professores e alunos vivenciam fora da faculdade, também família, etc. Mas eu acho que a questão da mídia também está muito forte aí na cidade, a questão da mídia. Em relação à cobrança até dessa questão de não só da educação em si, mas de ser melhor a cada dia, tentar aumentar o currículo, mais horas, mais trabalho, essa cobrança em cima do aluno também, do professor. Então, a minha questão principal que eu acho é essa questão da mídia, desse processo, justamente desse processo e adoecimento também. Desculpa, Fernando Henrique e depois João. Vou pular essa parte de agradecimentos e tudo mais sobre essa oportunidade que nós estamos tendo. Acho que todo mundo aqui sabe como é importante esse estudo, esse debate que nós estamos tendo agora e o quanto nós queríamos que fosse mais frequente. Quando a gente fala sobre avaliar qualquer coisa e aqui no momento de educação física, a gente diz muito mais respeito ao quantitativo que ao qualitativo. Então, eu gostaria de saber a opinião dos três professores e se algum aluno quiser experiência aqui, a gente vai ter tempo para isso. Como vocês qualificam, como vocês definiram a qualidade do aluno que vocês têm na frente de vocês? E para deixar essa resposta, pelo menos ao meu ver, mais interessante, né? E talvez até mais fácil, que vocês vão, sei lá, buscar teóricos e tudo mais. O que seria mais importante para mim saber seria, por exemplo, o senhor que vai assistir quando ele está em pé na nossa frente, ensinando para a gente, quando a mão dele está sentada ali e está dando o colega que está do lado dela. Pelo menos eu sempre tive muito isso. De estar tendo uma aula para lá, mas aí para o lado direito, tem um cara que talvez seja mais preparado que eu, talvez não, alguém que tenha mais preparado, que eu não sei de verdade, se ninguém sincero que eu estaria fazendo do meu lado, quando ele fez a mesma prova para estar na universidade pública, ele está do meu lado ali. Então, seria muito mais interessante agora para mim ter esse posicionamento muito mais direto, mais simples e mais interessante quanto à qualidade dos alunos que vocês têm no estudo. Boa tarde. Eu sei que esse aumento de grade que você citou tem uma fundamentação, tem escritórios,
Eu queria saber da opinião de vocês se isso não tem a ver com política, né? Com empresas privadas, instituições privadas, porque a partir do momento que a gente tem um momento da grade curricular, o aluno fica mais tempo na graduação. E isso às vezes gera muito lucro para uma faculdade particular. Né? E aí eu queria saber da opinião de vocês se vocês pensam isso também como um fator no momento da grade, né? Não só a melhor preparo do aluno. Vamos escolher rapidinho para passar a palavra para eles, tá? O palestrante era ele, né? Vou falar, tá? Vou começar pelo Fernando. Em relação à qualidade do aluno, hoje praticamente só trabalho no primeiro período, né? Então fica um pouco afetada na capacidade de fazer essa análise. Mas o que eu percebo nesses últimos anos trabalhando no primeiro período, do ponto de vista da capacidade cognitiva, do potencial, não estou nada. Então não são ótimos, são excelentes. Porque eu vejo que veio piorando muito, mas muito, isso falando do primeiro período, ao longo desses últimos anos, cada ano semestre pior, é a falta de desejo na hora do estudo. O sujeito não gosta de nada, nada. Quando eu fui aluno, tinha assim, tinha um aluno que odiava folclore, amava prédio, nada era força, nada era força. Aí tinha outro que gostava de fisiologia, gostava da matéria do gênero, só gostava de fisiologia. O outro que gostava da matéria X, gostava de esporte, ele estudava esporte. O que eu vejo no primeiro período, como eu falar, desses alunos, eles não vão estudar nada. Você fala assim, lê isso, não lê. Lê aqui, ele não lê. Vamos fazer isso aqui, vai fazer. Material, não tem caderno, não tem nada. O que eu vejo é uma implicação, uma falta de desejo muito grande. Pode ser, aí, eles têm mais condições, até vocês, porque pode ser que ao longo do curso, efeito do amadurecimento, isso mude, claro. Eu tenho visto, o aluno egresso do ensino médio, ele chega na universidade, o potencial é grande, a capacidade é grande, mas sem falta de desejo em relação a estudar. Não vejo só, eu gosto de estudar isso, eu gosto de estudar aquilo. Aí eu já vou até puxar para o Felipe, que falou a questão das finalidades, da educação física, eu também não sei, eu tenho essa dúvida, Eu procuro sempre dizer, quem fez a matéria do período, sabe? Eu costumo dizer assim, se você está perdido, se você não sabe que você está aqui, calma. Pode ser que você esteja aqui, porque é a realidade de muita gente, que você não sabe que você está aqui, ou você está aqui porque você tem curso superior, porque quer fazer prova para a Polícia Federal, ou você está aqui porque quer trabalhar no público. Mas calma, espera um pouco, entendeu? Para você ir se encontrando, porque às vezes a gente fica muito ansioso com essa questão de dar uma resposta, educação física, tem que conscientizar, ou educação física escolar, ou educação física para o lazer, ou educação física para o rendimento, ou mercado de trabalho para a educação física, que é o profissional da educação física, E também tem essas dúvidas, Eu acho que isso é muito difícil, A educação física é muito ampla, Essa liberdade não é limitadora, porque ou você escolhe um órgão que se torna a cabeça, e às vezes pode dar certo ou não, ou não tem esse Eu costumo dizer assim, existe aquele que está fazendo educação física que nunca vai poder colocar o pé na quadra, vai dizer que ele é gestor. Eu acho que isso é ótimo, porque dentro da liberdade dele, se é isso que ele gosta, ele estuda para isso. Tem aquele que quer trabalhar com esporte, não vai trabalhar com esporte. Tem aquele que quer trabalhar com escola, não vai trabalhar com esporte. Eu particularmente acho essa diversidade ótima, mas acho que ela tem a ver com o que você falou, que é a educação física, a finalidade da educação física, que eu acho que é difícil, você responder assim com propriedade. A questão que você colocou, a questão econômica, a questão política, ela é fortíssima, fortíssima. Já que você colocou esse exemplo, excelente, Tem uma pressão, tem uma ordem nas universidades privadas, claro, tem mais tempo. Mas eu vou dar outro exemplo, Você está certíssimo. Uma das formas, se é legítimo ou não, também é outra discussão. Realmente é uma das formas de você diminuir o desemprego, é você aumentar o tempo que o sujeito fica dentro das escolas. Aumentar o tempo de escolarização é uma política anticíclica de redução do desemprego. Por exemplo, isso é feito no campo. Só para você ter uma ideia,
Bolsa Família para o campo, né, ao dar renda, né, para uma mãe ou para o pai, desse tamanho, né, ele permite, por exemplo, né, que a mãe possa, em certa parte, investir um pouco mais no estudo daquela criança. Aquela criança sai do trabalho infantil, sai do trabalho escravo e vai para a escola. Os estudos mostram isso. E várias questões políticas, de vários tipos, né, no sentido de valores e contravalores. Sem dúvida tem questões muitas, talvez se der para cada um colocar um. Acho que você colocou vai ser importante, essa é a questão das universidades privadas. É que eu estou te colocando também, é importante que é muito estudada, né? Deixar o sujeito mais tempo, né? Os bancos escolares reduz os níveis de desemprego, ele demora mais a chegar no mercado de trabalho, seja estudo economista mesmo, né? Então tem essa questão, né? Eu acho que tem vários elementos, né? Sobre a questão dos pais, né? Já tem mais condições de falar, né? Mas a leitura que eu tenho, né, o conhecimento que eu tenho, a gente vive hoje no momento São Paulo, por parte dos pais, por parte de atendimento por parte dos pais. Eu lembro quando eu nos congressos de psicanálise, eu lembro que foi muito legal, né? Porque eles estudaram a psicanálise com a questão da escola, né? E as psicanalistas que trabalhavam em escola também, eles estavam contando os casos, né? Os mães e pais, mães que levavam as crianças à escola, né? Por exemplo, criança com piolho, criança com cera no ouvido, criança que não sabia amarrar o sapato. E os pais queriam que a escola ensinasse isso. Os pais e mães, por exemplo, que não sabiam pentear o cabelo do filho, não sabiam tirar a meleca da criança, não sabiam limpar o ouvido da criança. Né? As coisas que nós considerávamos mais triviais em relação, né, ao papel dos pais, né? Isso tem a ver com acolhimento, né? Isso tem a ver com amparo, né? Uma parte significativa dos pais, né, não sabe mais fazer isso, né? E como isso aparece? Na forma de muita crítica, né? Na forma de muita crítica. Então, eu acho isso extremamente pertinente, né? É uma coisa muito complexa.